Boa noite, queridos irmãos. Este é o culto dominical do Ministério Cristão, Fé e Vida. Esse é o culto de ceia, momento em que a igreja se reúne para lembrar da morte, ressurreição e vinda de Cristo Jesus. Gostaria que você convidasse sua família para se achegar, começássemos a nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, tendo uma certeza absoluta de que o Senhor ele tem trabalhado no nosso coração nesse tempo, para que cresçamos nele. É importante, querido, a cada culto que temos, a cada oração que fazemos em coletividade, porque entendamos que o individual, a responsabilidade de buscar o Senhor, que cada um tem em sua casa, isso é algo que vai acontecendo no nosso coração quando nós vamos descobrindo a beleza da fidelidade à oração, da fidelidade de estar diante do Senhor. Temos falado bastante isso, falamos bastante isso nos nossos cultos. Falamos bastante isso no culto de quarta-feira. O pastor Marcos Davi tem falado de uma palavra de entrega, de uma palavra de ficar firme no Senhor, de uma palavra de confessar o Senhor como Deus da sua vida. E a cada dia, individualmente, por essas palavras, nós vamos crescendo. Nós vamos como que digerindo aquilo que é falado. Mas quando temos esse culto, que nos reunimos juntos para ver o vídeo dentro da nossa casa, isso é um ato coletivo que faz a igreja crescer. E a ceia, muito mais ainda do que qualquer outro culto. Por quê? Porque hoje, querido, você reservou o pão, você reservou o vinho, você reservou um momento para que você e sua família junto estivessem diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, o crescimento vem também como família. Quero que você abra de imediato nessa noite, temos uma palavra muito forte, temos falado há mais ou menos um mês e meio, de uma troca, de uma mudança de estação que o ministério está vivendo, de uma troca de posicionamento em algumas coisas. E é importante, querido, então, nós como igreja, nesse momento, nós como igreja, que estamos congregados em amor, não muitos de nós vindo ao culto. Nossos cultos têm acontecido, tanto Santa Rosa, quanto Santo Ângelo, quanto Porto Xavier. Mas, mesmo em nossas casas, estamos interligados em um pensamento do Senhor. E esse pensamento é um pensamento de crescimento, é um pensamento de vida, é um pensamento de coletividade. Então, querido, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de João. Eu estava procurando qual dos 4 evangelhos, ou qual dos 4 evangelhos e a narrativa do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, que embasariam melhor esse pensamento que o Senhor tem nos colocado de crescermos, de irmos adiante. E eu entendo que, não sendo a melhor narrativa, não é isso que eu quero dizer, mas que vem num acordo com aquilo que temos aprendido no decorrer desses dias. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, conta assim esse momento. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus,
levantou-se da ceia e colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Nós narramos esse texto há alguns dias, há algum tempo atrás, e Jesus ele começa a mostrar para eles. E aqui eu quero, querido, que você entre comigo nessa narrativa. E eu gostaria que você se imaginasse, eu gostaria que você se colocasse no lugar aonde os discípulos estavam. A gente sabe que antes disso, e você observa melhor isso em Lucas, Jesus tinha ordenado que eles fossem e achassem um lugar mobiliado. Eu gosto muito de uma narrativa de Lucas, lá Lucas 22, não precisa abrir, querido, se não me engano é 22, 23, deixa eu ver se é isso. Lucas 22, 22, Mateus 22, 23. Que ele fala que eles chegariam na cidade e eles viriam um homem com um cântaro de água sobre a cabeça e eles seguissem esse homem. Aonde esse homem entrasse, eles deveriam entrar e falar para o dono daquele lugar que o mestre estava requisitando aquele lugar para fazer a última ceia. Tudo isso, querido, tem uma narrativa sensacional e me fez lembrar, porque quando eu comecei a ler o texto, eu fui olhar na internet algo que tivesse sobre o assunto, e aqui cabe eu falar algo sobre essa forma que eu tenho de preparar uma palavra. Toda vez que eu vou preparar uma palavra, eu geralmente vou na internet e procuro alguém que tenha falado sobre o mesmo assunto. Para quê, querido? Para que eu não esteja copiando aquilo que a pessoa está dizendo. Entenda isso que eu vou dizer agora. Quando Jesus ele está na ceia, é ímpar a situação da Páscoa de Jesus, mas ela se remete a algo que foi feito lá no Êxodo. Por quê? Porque havia um cumprimento de algo profético sobre aquilo. No tempo em que vivemos, querido, eu tenho como base a Bíblia. E a vivência que eu tenho com os irmãos. E a vivência que eu tenho com a minha vida individual. Falei isso desde o início. Tudo isso casado, querido, vai fazer com que eu traga uma palavra que não seja só do meu coração, mas que seja do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito ministra algo, e ali nós vamos começando a desenvolver um pensamento. Então, muitas vezes eu vou para a internet, muitas vezes eu ouço o que está sendo falado sobre o assunto, para bater com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu tenho recebido do Senhor. E se é algo muito parecido com o que alguém está falando, eu sempre dou o mérito a quem falou. Alguns meses atrás eu preguei uma palavra falando de uma ministração que eu ouvi de um homem de Deus chamado Nilson Júnior, que ele falava em relação ao momento que ele estava vivendo. Outra vez eu falei de uma palavra do Vitor Vieira sobre um determinado assunto que ele estava falando, que nós não precisamos ter posicionamento sobre todas as coisas. Por quê, querido? Porque eu não quero que você pense ou que você ouse pensar que nós, como ministério, não temos uma diretiva de Deus para o lugar aonde estamos sendo plantados. Quer seja para Santo Ângelo, quer seja para Entre Juiz, quer seja para Santa Rosa, quer seja para Porto Xavier. Nós, como ministério, primamos em ouvir o Espírito Santo e não vivermos na crista de uma doutrina de outros homens. Ou querermos parecer como alguns que têm um pouco mais de ênfase ou têm um pouco mais de popularidade que nós. É importante salientar isso, querido, porque quando
nós trazemos uma palavra, nós temos crido no nosso coração, tanto eu quanto o pastor Marcos Davi, quanto a pastora Márcia, quanto a pastora Bruna, quanto aquelas pessoas que estão junto conosco. Nós temos a escola de capacitação, que agora voltou ao presencial lá em Santa Rosa, dirigido pela Carol. Nós temos total certeza daquilo que a Carol está fazendo, nós temos total certeza daquilo que a Fábio está fazendo, dirigindo o balé, ela, a Jana, a Carol, a Fabiana Thomas. Querido, nós temos total cuidado em resguardar esses irmãos e conversar com eles para que aquilo que está sendo falado seja algo que nós cremos que Deus tem ministrado para nós como igreja. E aqui nesse capítulo 13, essa narrativa, ela vem de acordo com aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Jesus, ele estava vivendo o último momento. E o último momento ele escolhe em mostrar para esses discípulos dele humildade. Fechei parênteses. Se eu abrir, não lembro, mas eu fecho aqui. Ele escolhe mostrar humildade para esses discípulos. Nós, como ministério, nós escolhemos essa forma. De não exaltarmos o nome daqueles que estão na liderança a mais do que devemos. Por isso, querido, quando você nos vê pregar, você tem que escolher algo. Ou andamos juntos de uma vez por todas, lado a lado, defendendo uma bandeira que cremos que é a que o Senhor tem nos dado na mão para nós irmos adiante. E andarmos em uma vida de autoridade, discipular, aparando as arestas. E você vai entender por que eu estou falando isso nesse momento, você vai compreender isso no decorrer dessa ministração. E eu li aqui que Jesus, ele se cinge e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu conto sempre essa história, está aqui no versículo 6. Aproximando-se então de Simão Pedro, disse-lhe, aproximando ele-se de Simão Pedro, e Pedro lhe falou, Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro, tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os seus pés, porque mais está todo limpo, e vós estáis limpo, mas não todos, porque ele sabia que havia quem havia de traí-lo. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Querido, aqui eu quero abrir uma dinâmica, por isso eu pedi para você entrar comigo nesse pensamento. Os discípulos todos à beira de uma mesa. Era ceia. Era um momento em que ele tinha escolhido para dizer para eles, amados, eu fui fiel até aqui, mas é necessário, se você for ler nos outros evangelhos, você vai notar isso. É necessário que eu padeça, Jesus falando, né? E que eu venha a morrer, mas fiquem firmes, ajudem uns aos outros, perseverem. E os discípulos, eles tinham escutado essas palavras, e aqui eles veem esse sinal de humildade de Jesus. E aqui se destaca a história de Pedro, e eu quero começar pela história dele, mas depois a gente vai falar de alguns outros. O momento em que eles estavam vivendo era um momento de empolgação. Cara, pensa isso. Eles estavam vendo Jesus dizer, cara, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. E da mesma forma, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, derramado por vós.
fazei isso, bebei do cálice, em memória de mim. Queridos, eu creio que os discípulos eles estavam impactados por toda aquela situação de ceia, de mesa. Nós temos falado, mesa é lugar onde se decide, mesa é lugar de juízo, mesa é lugar de compreensão, de crescimento, de adaptação ao novo. Então, Pedro ele estava empolgado com aquele momento. E Jesus começa a tomar essa atitude de humildade, ensinando humildades para eles. E o que Pedro faz? No momento em que Pedro vê aquilo, ele diz assim, para um pouquinho. Jesus é maior do que eu. Ele vai querer lavar os meus pés. Não, eu vou mostrar para ele que eu vou me submeter a ele. E naquele momento Pedro ele diz, não, para Jesus. Mas quando Jesus fala para ele, cara, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo, muda a situação. Não, para um pouquinho, eu quero ir para o lado de Jesus. Então lava tudo. Queridos, o que eu quero falar nessa noite, em suma, e aí eu poderia parar aqui a pregação com uma única frase. Muitas vezes, ou na totalidade, nós vivemos a nossa vida somente por através do momento em que estamos vivendo. Para esmiuçar isso. Nós vivemos de circunstância. Eu anotei aqui nas minhas anotações, é interessante quando um indivíduo ele é solteiro, no que ele pensa? Nas coisas dele. Pensa nas coisas dele, como ele vai comprar a moto dele, como ele vai comprar o carro dele. Geralmente, o solteiro está junto com seus pais, então, tudo aquilo que ele tem ali de circunstância, da mãe lavar a roupa, ou do pai lavar a roupa, da comidinha na mesa, de toda aquela coisa de não pagar a luz, de não pagar a água, ele vive para si só. Mas quando ele se apaixona por uma mulher, e os dois resolvem viver juntos, né? Agora, a forma de pensamento dele é a circunstância que ele está vivendo a dois. Agora, quando ele vai pagar a luz, ele olha, puxa vida, eu nunca tinha pago a luz. Daí ele vai lá e desliga a lâmpada. Ele diminui a questão da água. Tudo isso, querido. Por quê? Porque agora ele tem uma nova circunstância de vida. E ele vive naquele momento aquela situação ímpar. Ou aquela situação em par de uma forma ímpar. Queridos, é interessante ainda se o homem, ele casa e aí tem um filho. Daí não é mais igual a mesma coisa, porque agora a preocupação é do filho. Ele se preocupa com a esposa, mas ele se preocupa com a esposa e com o filho. E a questão financeira, ela gira em torno agora não de mais um que morava na casa dos pais e não tinha a sua responsabilidade. Agora é dois que ele tem uma responsabilidade de uma casa para ele estar junto administrando com a sua esposa. E quando tem um filho não é mais dois, é três para ele ter. Então ele vive daquela circunstância. Guardou essa linha de pensamento que eu estou fazendo para você? Agora imagine comigo que esse indivíduo tinha uma vida com Deus solteiro. E a responsabilidade dele, na vida dele com Deus era uma, mas quando ele tem a esposa, ele tem que dividir a vida que ele tinha com Deus para cuidar também das circunstâncias da esposa. E quando tem um filho, ele tem que dividir as circunstâncias da vida dele com a esposa, com o filho e com Deus. Então, querido, quando eu leio essa história de Jesus, e eu leio a história de Pedro, que mudava conforme as circunstâncias, há uma outra circunstância, que Jesus mais à frente aqui vai dizer para ele, eu até nem vou ler para nós não demorarmos tanto, que ele olha para Pedro e diz assim, ó, Pedro, eu orei por ti, para que tu não caia em tentação, porque Satanás anda ao teu redor, como que querendo peneirar o trigo. Senhor, jamais te trairei, jamais farei algo parecido contigo, Senhor. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, hoje mesmo, e eu poderia usar o que eu estou falando aqui, as circunstâncias da tua vida. Por quê?
Porque Pedro, quando ele vê prenderem Jesus e começam a bater em Jesus, ele teme. Ele até tem uma atitude um pouco firme quando ele pega a espada e bate no servo do sumo sacerdote, Malco, e ele arranca a orelha. E o Senhor Jesus pega aquela orelha daquele homem e coloca no lugar e ora por ele, e a orelha é totalmente restituída, curada naquele momento. Mesmo assim, Pedro o que faz? Faz o que ele disse: Senhor, eu ficarei contigo até a morte? Não, Pedro sai correndo. Então, querido, o que eu quero pregar nessa noite, o que eu quero te mostrar é algo muito sério. Vamos olhar aqui mais um detalhe aqui assim, ó, que eu estava lendo hoje. João 13, 21. E tendo Jesus dito isso, turbou-se o espírito e declarou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros em dúvida sobre de qual ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João no caso, né? E, portanto, Simão Pedro acenou para ele para perguntar quem era aquele que ele falava que o trairia. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é este que te trairá? E Jesus respondeu: ele é quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Após ele ter comido o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tens para fazer, vai e faze-o depressa. Ora, nenhum homem dos que estavam junto à mesa entenderam que intenção lhe falara isso, porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa das ofertas, Jesus tinha lhe dito: compra coisa não só necessárias para a festa, ou desce, mas dá também dá isso a alguns pobres. E tendo Judas recebido o bocado, saiu imediatamente e já era noite. Queridos, essa é uma situação muito séria também. Esse rapaz que está ao peito de Jesus. Pedrão olha para ele e diz assim: ó, e aí? Pergunta para Jesus quem é que vai trair. O que é isso, querido? A circunstância era também: opa, para aí, tem alguma coisa errada aqui entre nós. Tem alguma coisa que alguém vai vacilar. Porque nenhum deles acreditava que eles iam vacilar, mas todos fugiram. A circunstância do medo fez todos saírem correndo. A circunstância do problema fez todos debandarem. A circunstância da dificuldade fez todos tomarem uma atitude que jamais eles pensavam que tomariam. E Pedro, né, na narrativa posterior, traz Jesus da mesma forma. Queridos, por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque nós temos que cuidar muito o nosso viver no Senhor. Nós temos que cuidar muito o que estamos olhando, o que estamos observando. Eu colocaria em primeiro lugar, essa semana nós começamos os 31 dias de Provérbios. E eu já devo ter feito isso mais de 4 ou 5 vezes, mas dessa vez nós estamos gravando essas palavras, e a cada dia, de segunda a sexta-feira, nós colocamos no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, do Fé e Vida, do grupo do WhatsApp do Fé e Vida. Nós postamos ali o provérbio do dia, né? Por exemplo, nessa semana nós colocamos Provérbio 1 na segunda, Provérbios 2 na terça, Provérbios 3 na quarta, Provérbios 4 na quinta, Provérbios 5 na sexta-feira. E a cada dia nós trouxemos um resumo, o provérbio em si, ele escrito ali, né? Você vê ele ali no Fé e Vida, e logo após eu venho com um vídeo fazendo como que se fosse um resumo do provérbio e trazendo uma palavra daquele dia. Queridos, e eu já fiz isso várias vezes, mas quando eu comecei novamente a ler Provérbios, eu olhei tudo aquilo e eu fiquei vendo, cara, como Jesus, ele trabalhou no sentido e na forma de
entender que Provérbios, e, claro, toda a narrativa e todas as histórias proféticas de Isaías, Jeremias, os profetas menores, Neemias, Obadias, Abacuque, Sofonias, Naum, tudo isso é uma narrativa para que nós compreendamos o todo, que é o que Jesus falava na ceia, do tempo do fim. Pareceu meio louco isso tudo que eu falei, mas se você observar, você consegue ver isso. Tudo culmina no quê? No último momento. Tudo culmina no quê? No tempo que estamos vivendo, no tempo do fim. Os discípulos, ou também diria que muitos dos profetas, viveram a circunstância do momento. E aqui, queridos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que nós temos que aprender a viver mais debaixo de uma unção, de uma capacidade que é difícil nos tempos de hoje. Que é, e aqui, queridos, dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado, que é a chave dessa palavra. Nós temos que, em primeiro lugar, discernir o todo. Não só viver da circunstância atual. Temos que discernir o todo. Não vivermos apenas a circunstância atual. Por quê, querido? Porque Pedro, quando ele está diante de Jesus, que ele vê toda a figura da ceia, ele se enche de alegria e diz: Senhor, nem lavo meus pés. Tu não tem parte comigo. Não, então para um pouquinho. Lava as mãos também. Lava a cabeça. Senhor, eu vou contigo, não importa onde seja, Jesus. Eu estou contigo. Vamos com a espadinha na mão, vamos matar todo mundo. Mas aí quando chegam com paus, correntes, para cima de Jesus, Pedro corre. Tu não é um daqueles? Eu nunca vi. Você não é aquele que andava com Jesus? Teu jeito de falar te diz que tu é um daqueles? Não, nunca ouvi falar. Sai para lá, nem sei quem é Jesus. Cara, tu não é aquele que andava lá com Jesus, que viu os milagres dele? Não. E aí o galo cantou. E aquela circunstância do galo cantar, Pedro, ele se encheu de vergonha, ele se envergonhou. E chega a dizer o texto que ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele viu a condição dele. Então, querido, a primeira coisa importante nessa noite de ceia que nós temos que entender, número 1, discernir qual o momento em que nós estamos vivendo e pensar que não é só a circunstância atual, mas o todo. Pastor, o que é o todo? Olha para mim. Tua vida com Deus, tua vida como família, tua vida financeira. Isso tem que estar em paz, essas 3 áreas da tua vida. Mas eu quero destacar mais hoje a vida com Deus. Há pessoas que teimam e insistem em querer viver somente para elas, cheias de egoísmo. Pensam que o mundo vive em torno do seu umbigo e não notam que há dezenas de pessoas perecendo, precisando de uma palavra que você tem e só você pode dar para elas. Eu falo das pessoas que passam nas circunstâncias da tua vida toda semana. Você trabalha com pessoas durante 8 horas e você não consegue dizer para ela: Jesus mudou minha forma de viver, eu vivo de uma forma diferente, porque Cristo tem morado dentro de mim e eu quero que você tenha uma vida com Cristo. É incrível, queridos, porque Jesus ele sempre manteve o foco. Ele tem o foco quando lá em João chegam para ele e, tá todo mundo, André, um dos discípulos, tá lá e aí falam: esse aí é Jesus. E ele vai atrás de Jesus, chega para Simão Pedro e diz assim: Pedro, vamos lá, achamos o Messias. E eles vêm, e aí vem
toda a galera junto, e aí eles estão em um determinado lugar, e Jesus começa a profetizar sobre um rapaz, e aquele rapaz, ele diz assim, como é que tu sabe de tudo isso, Jesus? André, cara, foi ele que falou para Simão Pedro, mas Simão Pedro se tornou o líder acima de todos. Por quê? Porque André não olhou a circunstância que ele vivia de ser o menor na casa dele, mas ele viu que o todo era Jesus e era mais importante que qualquer outra coisa, e ele tinha que dedicar a vida dele. Eu anotei aqui, querido, algo que me chamou muito a atenção quando eu comecei a preparar essa palavra sobre os discípulos. Nenhum deles, eu creio que quando começaram a seguir Jesus, imaginaram o final da história deles. E eu não sei qual é o final da minha história. Mas eu sei o que eu posso fazer com o meio da minha história. E olha aqui que interessante como esses homens viram Jesus, e quando eles compreenderam que eles tinham que viver, eles tinham que discernir o todo. E o todo é o quê? Amar a Deus de todo o coração. O todo, querido, não está em eu, entenda isso que eu vou falar, em eu ser uma pessoa solteira e querer muito ter um casamento. E aí eu tenho um casamento. E aí tudo para mim agora é eu viver uma vida com a minha esposa. E o todo para mim é quando eu tiver um filho e eu tiver em torno daquele filho. Não, querido. O todo é, primeiro eu ter Jesus para que eu tenha um bom relacionamento, para que eu possa ter um filho e fazer esse filho crescer em uma ascendente de vida com Deus. Esse é o todo. Então, querido, a coisa mais importante da nossa vida, além de emprego, além de escola, além de qualquer... Querido, eu falo isso e algumas pessoas chegam a querer se botar agora na câmera para bater em mim. Tem uns que têm vontade de surrar a tela da TV agora quando eu falo esse tipo de coisa. Querido, teu emprego não é nada. Teu status não é nada. O que é tudo é Cristo Jesus. E sem Ele, tudo que tu tem, tu perde em um piscar, em um estalar de dedos. Pedro, cheio de força e vigor, começou a falar do amor de Deus em todos os lugares. Se a gente for ler, né? Ele até teve umas discussõezinhas com Paulo a respeito de doutrina, mas isso eu não quero entrar. Mas quando Pedro está terminando a vida dele, ele olha e diz assim, valeu a pena. E aqueles que eram os torturadores dele, naquele momento da morte dele, dizem, tu vai morrer como teu mestre. Ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele é crucificado e morto de cabeça para baixo. Foi um homem que compreendeu que ele tinha que ver o todo. E o todo significava que ele morreria glorificando o nome do Senhor. Que nós possamos ter essa disposição de não viver a circunstância apenas desse nosso dia. Estou de mau humor, estou chateado, não vou orar hoje. Não, eu vou orar porque tem um todo. Vale a pena a minha oração, ela vai fazer soma para o final de todas as coisas. André pregou o evangelho e foi crucificado também em uma cruz em símbolo de X. Então, seus braços ficaram estendidos, suas pernas. Morreu dessa forma. João, esse viveu até 100 anos, quando ele escreveu, né, já no final da vida dele, o Apocalipse, esse teve uma morte natural, era o que estava recostado. É interessante que Filipe, esse pregou em toda a Ásia, morreu crucificado ou apedrejado, não se sabe. Bartolomeu pregou na Índia, foi posto num saco, amarrado e jogado ao mar. Mateus, o cobrador de impostos, ficou na terra natal dele, pregou o evangelho em todo aquele lugar, foi morto por espada, provavelmente numa rebelião que houve contra os cristãos da época, um imperador foi lá e mandou matar eles. Tomé, aquele que teve que ver para crer, esse foi morto a flechadas em uma parte da Palestina. Simão foi para Roma e morreu também espancado. Não se sabe qual foi a forma
certa de como ele morreu, mas ele morreu dessa forma. Tiago menor e Tiago maior, tinham 2 Tiagos, né? O Tiago maior, ele foi um dos primeiros a morrer pelo evangelho, ele foi decapitado. Tiago menor, ele foi para o Egito, para a Palestina, e lá foi apedrejado e morto. Judas Tadeu, esse foi para a Arábia, para a Síria, aonde foi morto de uma forma violenta, não se sabe como. Judas Iscariotes, todos nós sabemos, vendeu Jesus e se enforcou. Pastor, por que o senhor está contando isso, querido? Porque esses homens, eles não olharam as circunstâncias da vida dele e eles foram adiante. Eles seguiram a palavra que Jesus deixou, que era: ide. E, querido, se eu pudesse hoje fazer uma espécie assim de frase para que você tomasse ela como um rumo para a sua vida, eu diria o seguinte: Jesus nos deixou o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou pegando os 3 textos que falam isso. E fazei discípulos, ensinando-os a viver aquilo que eu ensinei, não olhando as circunstâncias à sua volta, mas vivendo algo que eu tenho para cada um deles, para que o final da história deles, mesmo que seja de dificuldade, seja de glorificar o meu nome. Queridos, essa noite, nessa ceia, eu quero trazer para você essa compreensão, querido, que essa pandemia, que essa circunstância, ela não pode nos parar, ela não pode nos deter, ela não pode nos impedir de falar do evangelho, de ministrar o evangelho. Algumas pessoas pegam e dizem assim: não, eu não vou no culto. Não vou no culto. Amém, querido? Não vá no culto. Mas entenda a circunstância que você está vivendo, que diz que você não tem como ir no culto, porque a bandeira é vermelha, porque a bandeira é laranja. Entendo. Mas você não pode querer parar de pregar o evangelho. Você não pode querer parar de falar do amor de Deus para a vida das pessoas. Você não pode querer parar de ministrar o poder de Deus. Oh, mas aí o pastor fez... aconteceu isso, queridos. É deboche, perdão. Oh, o pastor não me chamou em nenhum vídeo dele. Ai, o pastor não orou comigo. Cara, para de viver circunstância e observa o todo. Jesus te salvou, Jesus te redimiu, Jesus te deu autoridade. Sai, levanta, sacode o pó. Vai viver, cara, vai viver a vida, vai manifestar aquilo que o Senhor deu para ti. Cara, eu tenho uma coisa para dizer para alguns irmãos, e por favor, passe esse vídeo para maior número de irmãos. Cara, se eu te tranco como pastor de você viver algo poderoso em Deus, vá voar aonde alguém então te dá condições de voar, mas não atrasa a obra de Deus. Queridos, eu sou um cara que eu tenho paciência, isso Deus me dotou de paciência, e eu ligo para os irmãos: amados, vamos fazer tal coisa. Pois é, pastor, pois é. Sabe, queridos, eu olho a minha vida e às vezes eu vejo assim, eu esperando muito por alguns. E é chegar num tempo, esse tempo do fim, querido, que eu descobri que não é por mim que as coisas acontecem, mas é pelo poder manifesto do Espírito Santo. Pastor, mas agora que o senhor descobriu. Sim, querido. Porque a maioria das pessoas pensa que são por elas que as coisas acontecem. Mas quando nós notamos que é o Espírito Santo que faz, fica muito mais fácil. O poder se manifesta de uma forma maior. Queridos, nós não podemos ficar nas circunstâncias do nosso... Aí o cara briga com a esposa. Eu briguei com a esposa. Vai lá e pede perdão. Vai lá e reconcilia com o filho. Vai lá e reconcilia com o pai. Vai lá e reconcilia com a mãe. Vai lá e reconcilia com a sogra. Vai lá e te humilha diante das pessoas que tu acha que daqui a pouco elas estão fazendo alguma coisa contra ti. Faça a atitude de Jesus, te humilha diante delas, o Senhor há de te exaltar. Para que isso, querido? Porque Jesus,
Ele está nos chamando nesse tempo final para sermos verdadeiros nazireus, verdadeiros condutores da arca, no sentido de que somos pessoas que temos que carregar a presença de Deus para lugares onde a presença de Deus não tem se manifestado. Falar do poder de Deus, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus. Para que tudo isso, pastor? O senhor estava falando de ceia. O que tudo isso significa? Queridos, Jesus ele não morreu à toa. E eu não posso, nesse tempo em que as pessoas elas estão com medo de algumas coisas, eu ficar recuado ou eu pensar que aquilo que o Senhor já colocou no meu coração eu tenho que descartar. Não, eu tenho que viver. Novamente eu repito isso, querido. Não viva das circunstâncias, dos momentos da tua vida. Gente, para você entender, eu cheguei para um discípulo, há mais ou menos 2 anos atrás, eu disse para ele assim, ó, estuda, porque eu creio que Deus está te colocando na linha de frente da igreja, com uma responsabilidade de ensino, com uma responsabilidade de dedicação maior ao ensino da palavra de Deus. E você vai ser a pessoa que eu vou trabalhar. E no nosso ministério tu vai ter um destaque, porque tu vai trabalhar nessa área, assim, assim, assim. E aquela pessoa se empolgou e começou a estudar. E aí me trouxe uma palavra um dia, pastor, o que o senhor acha disso? E começou a escrever na internet, e textos bons, e começou a fazer muitas coisas. Um belo dia se apaixonou. E depois que aquela paixão tomou conta do coração, Jesus ficou em sei lá que lugar. Queridos, nós não podemos fazer uma avaliação da seguinte forma: igreja em primeiro lugar e todas as outras coisas. Não, é Deus em primeiro lugar. Mas eu quero dizer uma coisa que às vezes a maioria de nós não entende. Quando eu estou falando que é Deus em primeiro lugar, a missão de levar o amor de Deus está acima de qualquer outra coisa que esteja no meu coração, a não ser Deus. Entenda isso que eu estou falando. Deus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar, em terceiro lugar, o meu trabalho, em quarto lugar, óbvio que pode variar isso no sentido que podemos colocar outras coisas, em quarto lugar, a igreja como um todo. Mas, quando eu tenho Deus em primeiro lugar, eu tenho que ser manifestação de Deus na vida da minha família. E dessa forma eu vou ser no meu trabalho, dessa forma eu vou ser na minha igreja. Então, eu poderia dizer que a posição de ser alguém que é testemunha de Cristo está junto no pilar ou na prerrogativa que nós temos que amar Deus em primeiro lugar. Se alguém toca instrumento, que toque para Deus. Se alguém prega o evangelho, que pregue para que as pessoas se convertam. Se alguém escreve muito bem, que escreva para manifestar o poder de Deus na vida de outras pessoas. Mas, querido, não deixa as circunstâncias da tua vida, as tristezas da tua vida te fazerem sucumbir. Mas usa tudo para entender o todo. Por que eu li a morte dos discípulos? Porque quando eles estavam à mesa, a circunstância era de alegria. Todos diziam que iam ficar firmes. Quando eles viram Jesus sendo pego e preso, todos fugiram. A circunstância daquele momento fez com que eles vivessem. Mas quando eles compreenderam o todo, opa, para um pouquinho, é o Messias. Isso tem um valor muito maior. Isso tem um valor muito maior do que tudo que eu já vivi. Eles não se importaram em perder a vida para manifestar o poder de Deus. Que nesse tempo nós possamos compreender isso. Nós temos que olhar o todo, para que nós possamos viver o melhor desse tempo. Queridos, eu quero deixar essa palavra de força para você. Vamos buscar Deus como nunca buscamos. Vamos orar como nunca oramos.
vamos jejuar como nunca jejuamos, vamos nos dedicar à leitura da palavra como nunca fizemos. Vamos ficar firmes no Senhor. Querido, quero que você pegue agora o pão, quero que você pegue o cálice de vinho. Nós vamos passar para o momento da ceia. E durante o momento da ceia, tudo isso que eu falei, nós vamos orar, para que o Senhor esteja nos clareando o nosso viver. Pegue agora o pão, pegue agora o vinho, em nome de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu. Pai, eu abençoo este pão, que representa o corpo teu que foi traído, que foi machucado. As circunstâncias daquele momento pareciam que tudo teria acabado, mas tu olhaste o todo, tu sabia que havia uma ressurreição e que faríamos isso para lembrar o teu nome todas as vezes que partíssemos esse pão. Que nessa noite não seja diferente, sintamos o teu amor fazendo a diferença sobre nós, em nome de Jesus. Vocês podem partir o pão uns com os outros, a graça do Senhor sobre a tua vida. Do mesmo jeito, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Não é mediante as circunstâncias que esse sangue é derramado, mas sim pelo todo, desde a criação, tempo em que vivemos, até o tempo final. Este sangue tem poder. Você pode tomar do cálice. Senhor, eu abençoo eles, Pai. Eles são teus. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós não podemos nunca esquecer que cada momento da nossa vida é um aprendizado. E a dificuldade que vivemos, ela não pode nos calar, mas temos que manter firme. O dividir o pão, o entender que o sangue tem valor sobre a nossa vida. Que a tua vida a cada dia esteja, não pela circunstância que você está vivendo, mas sim pelo todo. E o todo é: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Feche teus olhos, querido, quero orar por ti um instante, quero te abençoar. Pai, nessa noite que ceiamos, essa ceia marque o nosso coração com o teu chamado lá depois que tu subiste, quando tu subiste aos céus, dizendo: ide, fazei discípulos, ensinando-os, e que possamos, Senhor, fazer isso no nosso trabalho, na nossa escola, no lugar onde estivermos, Senhor, possamos falar do teu amor e, Senhor, fazer a diferença na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Querido, quero deixar bem claro a importância de você estar conosco no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, manda uma mensagem para mim, eu coloco você no grupo da igreja, vamos estar orando, vamos estar juntos. Essa semana provavelmente teremos um ao vivo pelo Facebook. Também quero salientar a importância de você estar dizimando, ofertando, trazendo o teu melhor diante do Senhor. Que a graça de Deus te acompanhe, que o Senhor faça a diferença na tua vida nessa semana e que você possa estar a cada dia sabendo que o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.